A noite estava silenciosa, do tipo de silêncio que se instala sobre a cidade quando o peso do dia finalmente se dissipa no zumbido das luzes da rua e nos motores distantes dos carros. No seu quarto mal iluminado, Ethan Randall se mexia no sono, movendo-se sob os lençóis frios. Sua mente, livre das cálculos e reuniões que ocupavam suas horas acordadas, vagava na névoa pacífica do sono. Então, seu telefone vibrou. Uma única notificação pulsou na mesa de cabeceira. Ethan gemeu, meio acordado, rolando para o lado. Seu primeiro instinto foi ignorar. Nada de bom vinha de mensagens tarde da noite, apenas e-mails de trabalho ou spam. Mas algo sobre o brilho da tela na escuridão, um farol silencioso contra a quietude, fez seu estômago se apertar. Ele estendeu a mão, os dedos roçando o vidro liso, e semicerrou os olhos para a tela. A mensagem era de um número desconhecido. Você merece saber a verdade. Abaixo do texto, havia um arquivo de vídeo. O pulso de Ethan acelerou. Sua mente lutava para processar. Um golpe, uma brincadeira, talvez uma tentativa de phishing, mas seu nome não foi mencionado. Não era uma isca genérica, era deliberado, direcionado. Seu polegar pairou sobre o botão de play. Uma parte dele hesitou, um sussurro no fundo de sua mente dizendo para não abrir. Mas a necessidade de saber, a curiosidade inquietante misturada com desconforto, venceu. A tela piscou e o vídeo começou. A princípio, não havia nada além de uma imagem escura e granulada. A câmera escondida sob algo mostrava apenas a parte inferior de uma mesa. Então, vozes abafadas, uma cadeira rangendo, o farfalhar de tecido. A câmera ajustou-se ligeiramente, focalizando, e foi quando ele viu um par de mãos, familiares, delicadas. Então, uma voz, suave, sedutora, uma voz que ele conhecia muito bem. Você não vai se arrepender disso, Sr. Harrison. A respiração de Ethan ficou presa na garganta. Seu corpo ficou rígido, como se gelo tivesse se espalhado por suas veias. O ângulo mudou novamente, revelando mais da cena. A iluminação fraca do escritório lançava sombras longas, a grande mesa de mogno, o contorno vago de um homem recostado em sua cadeira, exuzindo poder, confiança. E então, Hannah, sua esposa. A mente de Ethan se recusava a processar o que ele via, mas seu corpo reagiu antes que seus pensamentos pudessem acompanhar. Suas mãos se fecharam em punhos, seu peito se apertou, uma sensação de náusea se contorceu em seu estômago. Isso não foi um acidente, não foi um mal-entendido, foi deliberado. O vídeo continuou. Cada segundo era outra adaga se aprofundando em suas costelas. A linguagem corporal de Hannah, o tom de sua voz, era praticada, confortável. Não a hesitação de alguém pego em um momento de fraqueza, mas a certeza de alguém que já havia feito isso antes. E Robert Harrison, seu chefe, recostava-se, divertido, relaxado, como se fosse apenas mais uma transação comercial. A mandíbula de Ethan travou com tanta força que doía. Seu coração batia em seus ouvidos, abafando qualquer pensamento racional. Então, tão rápido quanto começou, o vídeo terminou, a tela voltou ao preto. Por um longo momento, Ethan ficou lá, encarando o telefone em sua mão trêmula, sua respiração rasa e irregular. Seu corpo parecia desconectado de sua mente, como se ele estivesse flutuando fora de si mesmo, assistindo a um pesadelo do qual não conseguia acordar. Então, outra mensagem. Agora você sabe. Divórcio ou perdão? Sua visão se embaçou com raiva. Seu peito arfava com respirações irregulares. Antes que pudesse pensar em uma resposta, outra mensagem chegou. Você não está sozinho nisso. Me ligue. O nome do remetente apareceu no topo, Laura Harrison. O aperto de Ethan no telefone aumentou. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua esposa o havia traído. Seu chefe o havia humilhado. Mas agora, parecia que ele não era o único com algo a perder. Ethan sentou-se em seu carro, segurando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. As luzes da cidade se embaçavam do lado de fora de sua janela, reflexos de neon saltando do pavimento molhado pela chuva. Sua mente parecia uma tempestade, caótica, violenta, interminável.
Toda vez que fechava os olhos, a imagem se repetia. O vídeo, sua esposa, seu chefe, a traição queimava como ácido em suas veias. A segunda mensagem foi inesperada. Você não está sozinho. Eu sei como você se sente. Devemos conversar. O remetente, Laura Harrison, a esposa do homem no vídeo. Ele hesitou antes de responder. Cada fibra de seu ser gritava para lidar com isso sozinho, para processar a raiva, a humilhação, o coração partido na solidão. Mas algo na mensagem dela o puxou. Ela era a única outra pessoa no mundo que tinha visto o que ele viu e sentido o que ele sentiu. Com um suspiro cortante, ele digitou: Onde? A resposta dela veio quase instantaneamente. Meia-noite Avalon Café. Não se atrase. O Avalon Café era mal iluminado. O tipo de lugar que cheirava a café queimado e livros velhos, escondido das movimentadas ruas da cidade. Um cenário perfeito para conversas discretas e segredos enterrados. Ethan a viu imediatamente. Laura Harrison estava sentada em uma cabine perto do fundo, uma mão segurando uma xícara de café, a outra repousando na mesa, os dedos batendo em um padrão rítmico lento. Ela estava composta, mas seus olhos frios, calculistas, contavam uma história diferente. Ela estava esperando, planejando. Ela levantou o olhar quando ele se aproximou, seu olhar examinando o rosto dele. Você veio, ela disse simplesmente, como se esperasse por ele. Ethan deslizou para o assento em frente a ela, não se incomodando com gentilezas. Por que você me enviou aquele vídeo? Laura deu um meio sorriso, mas não havia diversão nisso. Porque você merece saber. Ela levantou a xícara, tomou um gole, depois a colocou de volta com cuidado deliberado. E porque eu precisava que você visse que nós dois, você e eu, temos algo em comum agora. Ethan cerrou o maxilar. Uma esposa que destruiu tudo. Um marido que fez o mesmo. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, pesado com palavras não ditas. O zumbido baixo de conversas e o tilintar de pratos enchia o café. Um contraste gritante com a tempestade que rugia dentro de ambos. Laura se inclinou ligeiramente para a frente, sua voz agora mais baixa. Eu encontrei aquele vídeo nos arquivos pessoais do meu marido. Ele os grava, sabe? Pequenos troféus para si mesmo. Sua esposa é apenas uma entre muitas. Uma pontada aguda de náusea se contorceu no estômago de Ethan. Ele queria acreditar que isso era uma traição única, um erro isolado, mas no fundo ele sabia que não. Há quanto tempo? Ele perguntou, sua voz rouca. Laura inclinou a cabeça. Isso importa? Ele exalou bruscamente pelo nariz, desviando o olhar. Não, não importava. O dano já estava feito. Eu sei que você está com raiva. Laura continuou, seus dedos ainda batendo na mesa. Eu sei que você quer gritar, quebrar algo, talvez até destruir as vidas deles como eles destruíram a sua. Ethan olhou para ela bruscamente. E o que você quer? Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelos lábios dela. Justiça. Ele franziu a testa. Justiça ou vingança? Faz diferença? Era um eco assustador de seus próprios pensamentos. Laura alcançou sua bolsa e tirou um pequeno pendrive, deslizando-o pela mesa em direção a ele. Não é só sobre eles, há mais. Mais mulheres, mais segredos. E se você acha que sua esposa é a única que está se beneficiando disso, pense novamente. Ethan hesitou antes de pegar o pendrive. Parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse o peso de algo que ele não estava pronto para enfrentar. Você tem uma escolha, Laura disse, terminando o último gole de seu café. Você pode ir embora, fingir que nunca viu aquele vídeo, deixá-los ficar com tudo enquanto você perde tudo, ou... Ela se inclinou, sua voz pouco mais que um sussurro. Nós fazemos com que eles se arrependam. Ethan encontrou seu olhar, e pela primeira vez desde que assistiu aquele vídeo, ele sentiu algo além de raiva. Ele sentiu clareza. Laura se levantou, pegando seu casaco. Pense um pouco sobre isso, ela disse. Mas não muito. Eles não vão parar, e nós também não deveríamos. Ela saiu, deixando-o sozinho com o pendrive, a tempestade em sua mente ficando mais forte. A escolha já havia sido feita. Os dias seguintes à revelação foram um borrão para Ethan.
Cada vez que olhava para sua esposa, cada vez que ela falava com ele naquele tom familiar e afetuoso, ele sentia um desgosto visceral se contorcer em seu estômago. Ela não tinha ideia do que ele havia visto. Nenhuma ideia de que com cada beijo casual na bochecha ou cada sussurro de "eu te amo", ela estava cravando os últimos pregos no caixão de seu casamento. Mas Ethan permaneceu em silêncio. Não porque duvidava do que tinha que fazer, mas porque o silêncio era agora sua maior arma. Em vez de confrontá-la, em vez de sair furioso como seus instintos imploravam, ele esperou. Ele observou. E, mais importante, ele escutou. Começou com pequenas coisas. Hannah sempre foi ambiciosa, mas agora sua determinação parecia alimentada por algo além de apenas talento e trabalho duro. Ela chegava em casa mais tarde que o usual, citando projetos urgentes ou reuniões importantes. No entanto, ela nunca parecia exausta do trabalho. Não. Havia um brilho nela, uma espécie de confiança satisfeita e presunçosa que fazia o sangue de Ethan gelar. Ela não estava apenas orgulhosa de seu progresso. Ela estava se deleitando com sua vitória. Ethan sabia que precisava de provas. O vídeo era condenatório, sim, mas ainda poderia ser descartado como um lapso momentâneo de julgamento, um erro no calor do momento. Não, ele precisava de mais. Ele precisava de evidências inegáveis, algo tão indiscutível que nenhuma quantidade de manipulação, gaslighting ou conversa doce pudesse apagar. E assim, a caçada começou. Ele instalou microfones pequenos, quase invisíveis, sob sua mesa no trabalho e no escritório compartilhado em casa, lugares onde Hannah frequentemente fazia chamadas confidenciais. Ele colocou um dispositivo de gravação discreto dentro do carro dela. Afinal, suas longas chamadas de negócios enquanto dirigia para casa eram frequentes demais para serem ignoradas. Os primeiros dias não renderam nada de significativo. Discussões rotineiras, jargões de trabalho, reclamações sobre colegas. Então, no quarto dia, Ethan encontrou ouro. Era tarde da noite. Hannah estava no escritório em casa, falando em tons ásperos. Ethan sentou-se na sala de estar, seu coração batendo forte enquanto ajustava a conexão Bluetooth em seu fone de ouvido, captando a transmissão ao vivo do gravador. Só para garantir que estamos na mesma página, a voz de Hannah veio baixa, mas clara. Uma voz masculina respondeu, áspera e arrogante. Ethan conhecia aquela voz. Robert Harrison. Claro, querida, você tem sido uma excelente jogadora de equipe, Harrison disse, com um tom que revelava um sorriso presunçoso. Hannah riu, suave e sabedora. Só para deixar claro, esse aumento não é condicional, é? Porque eu não faço trabalho de caridade. Ethan cerrou os punhos, as unhas cravando em suas palmas. Você me conhece melhor que isso, Harrison riu. Você entrega e eu cuido dos meus. E não se preocupe com seu marido. Ele está muito ocupado sendo o trabalhador dedicado para notar qualquer coisa. Um silêncio. Então a voz de Hannah novamente, um pouco mais brincalhona, um pouco mais perigosa. Só queria ter certeza. Afinal, eu não gostaria de desperdiçar meus esforços em promessas vazias. Ethan arrancou o fone de ouvido tão rápido que quase doeu. Sua respiração saía em rajadas curtas e irregulares. Suas mãos tremiam. Não era apenas uma traição física. Não era apenas um momento de fraqueza. Ela havia planejado isso, calculado friamente. Não era sobre amor ou desejo, era sobre poder, sobre controle, sobre usar seu corpo como moeda para o sucesso. E ela havia rido disso. Ethan ficou lá por um longo tempo, encarando o nada. A fúria dentro dele queimava forte, mas sob ela havia algo mais, uma clareza, uma resolução determinada e sombria. Ela pensava que ele era cego, que ela havia jogado suas cartas tão bem que ele nunca veria a verdade. Mas ela o subestimou, e isso seria sua ruína. O salão de conferências estava lotado, o ar denso com antecipação. Os funcionários sentavam-se em fileiras organizadas, seus olhos alternando entre seus telefones e a grande tela na frente. Era para ser apenas mais uma reunião corporativa. Os discursos motivacionais vazios de costume, os elogios ocos, os números trimestrais que pouco significavam para qualquer um, exceto os executivos. Mas hoje era diferente. Hoje,
o império desmoronaria. Ethan sentou-se perto do fundo, seu pulso estável apesar da tempestade que rugia dentro dele. Ao seu lado, Laura Harrison estava sentada com as pernas cruzadas, seus dedos bem cuidados tamborilando levemente no apoio de braço. Diferente dele, ela parecia saborear o momento. Às 11 em ponto da manhã, Robert Harrison entrou, seu terno sob medida tão impecável quanto sua reputação cuidadosamente mantida. Ele caminhou confiante até o púlpito, exibindo seu sorriso característico, encantador, mas sem significado. Bom dia a todos, ele começou, sua voz firme e autoritária. Quero começar a reunião de hoje reconhecendo o trabalho incrível que cada um de vocês realizou. A tela atrás dele piscou. Harrison pausou, franzindo a testa levemente. Estática estalou. Então a imagem ficou nítida. A princípio não estava claro o que estava sendo mostrado. Um escritório mal iluminado, uma cadeira de couro, a madeira polida de uma mesa, o movimento sutil de sombras. E então, Hannah? Suspiros percorreram a multidão. Alguém deixou escapar um suspiro abafado. Outro, um murmúrio baixo de descrença. Lá estava ela, de joelhos sob a mesa. Sua expressão invisível, mas sua postura inconfundível. A voz de Robert Harrison, clara como o dia, murmurou algo presunçoso, algo vitorioso. A filmagem continuou, inegável e devastadora. Um silêncio pesado se instalou sobre a sala, interrompido apenas pelo zumbido do projetor. Harrison deu um passo atrás do púlpito. Seu rosto havia perdido a cor, sua boca ligeiramente aberta, como se sua mente estivesse procurando freneticamente por uma explicação, uma saída. Seus dedos tremiam ao lado do corpo. Isso é uma invasão de privacidade, ele vociferou, sua voz falhando sob o peso de seu próprio medo. Isso é ilegal. Ninguém falou da multidão. Alguém sussurrou. É a Hannah? Mais sussurros seguiram. Na primeira fileira, os membros do conselho sentavam-se congelados, suas expressões variando de nojo a fúria fria. Um deles, um homem de cabelos grisalhos com reputação de ser implacável com escândalos públicos, lentamente removeu seus óculos e beliscou a ponte do nariz. Então, os murmúrios transformaram-se em outra coisa. Risos. Começou com apenas uma pessoa, uma risada chocada e ofegante do fundo, depois outra e outra. Não era risada de diversão, mas de descrença, de desprezo. Os olhos de Harrison vagavam descontroladamente pela sala, procurando apoio, alguém para defendê-lo, mas ninguém se moveu. Ele se virou para sua esposa, seu último refúgio, mas Laura simplesmente encontrou seu olhar com um pequeno sorriso satisfeito. Então, ela se levantou. Caminhou para a frente, o som de seus saltos batendo bruscamente contra o chão polido, o único som na sala. E quando chegou à frente, olhou diretamente para seu marido, sua expressão de completa satisfação impiedosa. Ilegal? Ela disse, inclinando a cabeça levemente. Robert, querido, eu encontrei isso na sua nuvem pessoal. Você mesmo gravou. Então me diga, isso foi ilegal? Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. Harrison cerrou os punhos. Chega! Ele rosnou, tentando recuperar o controle. Desliguem isso agora. Ninguém se moveu. A tela piscou novamente, cortando para outra coisa, outro vídeo. Este mostrava e-mails, correspondência entre Harrison e várias mulheres na empresa, ofertas, promessas, ultimatos velados. O prego final em seu caixão. Uma inspiração coletiva encheu a sala. O membro do conselho de cabelos grisalhos, que havia permanecido em silêncio até agora, finalmente se levantou. Ele ajeitou a gravata, ajustou os óculos e falou em um tom medido e mortal. Senhor Harrison, ele disse, considere-se demitido com efeito imediato. O corpo de Harrison travou, sua boca abrindo e fechando como se pudesse de alguma forma salvar o que restava. Vocês não podem fazer isso. Ele gaguejou. Vocês não podem simplesmente... Oh, nós podemos! O membro do conselho interrompeu. E nós estamos. Laura virou-se para Ethan então, seus olhos brilhando. E Ethan, ele apenas sorriu. A sala de conferências estava afogada em silêncio. Apenas momentos antes, o ar estava denso com choque, descrença
e suspiros de horror. Agora, enquanto o peso do que acabara de ser revelado se assentava sobre a multidão, uma quietude tensa tomou seu lugar, quebrada apenas pelo zumbido distante da cidade, além das janelas de chão ao teto. Robert Harrison permanecia congelado na frente da sala, sua presença normalmente imponente reduzida à de um homem encarando a destruição iminente. Seu rosto, geralmente tão cuidadosamente composto, estava pálido, seus lábios entreabertos como se fosse falar, mas nenhuma palavra vinha. Hannah estava sentada a poucos metros dali, seus dedos agarrando os apoios de braço de sua cadeira com tanta força que seus nós dos dedos haviam ficado brancos. Ela não olhava mais para a tela, não conseguia. Ela já tinha visto demais. No momento em que a filmagem começou a ser reproduzida, seu mundo começou a desmoronar. Cada voz sussurrada, cada olhar julgador apontado em sua direção, era outra faca cortando o que restava de sua dignidade. Ethan recostou-se em seu assento, observando tudo se desenrolar. Ele não se moveu, não falou. Não havia necessidade. A tempestade já havia começado, e agora ele estava apenas testemunhando a queda inevitável daqueles que o haviam traído. A primeira voz a quebrar o silêncio pertenceu a um dos executivos seniores, um homem na casa dos 60 anos com o tipo de autoridade que fazia os outros ouvirem quando falava. Que diabos é isso? Sua voz era calma, mas carregava uma borda inegável de aço. A pergunta foi direcionada a Harrison, mas o CEO permaneceu em silêncio, sua mandíbula se apertando. Outra executiva, uma mulher em um terno azul marinho elegante, virou-se para Hannah com um olhar de puro desgosto. E você? Ela perguntou friamente. Foi assim que você conseguiu sua promoção? Hannah engoliu em seco, sua garganta dolorosamente seca. Eu posso explicar. Ela gaguejou, sua voz pouco mais que um sussurro. Isso não é o que parece. Uma risada áspera veio de algum lugar na sala. Não é o que parece? Alguém repetiu zombando. Porque parece bem claro para mim. Murmúrios percorreram a multidão, ficando mais altos. A pura humilhação no rosto de Hannah era quase insuportável de assistir. Mas Ethan não sentia simpatia. Ele se lembrava das noites tardias em que ela chegava em casa, do jeito que ela o olhava com aqueles mesmos olhos mentirosos, do jeito casual com que fingia amá-lo, enquanto escalava até o topo usando métodos que nunca confessou. E agora a verdade estava exposta. Harrison finalmente exalou bruscamente, ajustando os punhos de seu terno sob medida como se tentasse recuperar o controle da situação. Vamos não ser dramáticos, ele disse, forçando um sorriso. Isso não é nada além de uma invasão de privacidade. Minha vida pessoal? Isso não é apenas sua vida pessoal, Robert. A voz de Laura Harrison cortou a sala como uma lâmina e todos os olhos se voltaram para ela. Ela estava de pé na borda do grupo, posada e poderosa, sua expressão ilegível, mas Ethan agora a conhecia bem o suficiente para ver a satisfação escondida logo abaixo da superfície. Isso é sobre poder, sobre como você o abusa, sobre como você pensa que pode tomar o que quiser, manipular quem quiser e nunca enfrentar as consequências. Ela virou-se para os membros do conselho, sua voz afiada como gelo. Vocês realmente acham que esta é a primeira vez que ele fez isso? Quantas outras foram coagidas? Quantas carreiras foram construídas ou destruídas com base em seus caprichos pessoais? Os murmúrios cresceram em um rugido baixo de concordância. As narinas de Harrison se dilataram. Você não sabe do que está falando, ele disse. Laura ergueu uma sobrancelha. Não sei? Ela levantou seu telefone, tocou a tela uma vez e, de repente, outro vídeo começou a tocar. Não era apenas Hannah dessa vez. Era uma coleção de clipes, gravações de áudio, evidências de e-mails de um padrão, uma longa história de acordos secretos e promessas sussurradas, de mulheres que foram forçadas a situações das quais não ousaram falar. A sala explodiu. Algumas vozes se ergueram em indignação, outras em descrença. Alguns executivos se levantaram, sussurrando urgentemente uns para os outros, já vendo as implicações que isso teria para a empresa.
O escândalo era grande demais para ser contido. Chamem o jurídico, alguém disse. Ele está acabado. Não podemos varrer isso para debaixo do tapete. Harrison deu um passo à frente, sua voz subindo. Isso não é nada além de uma campanha de difamação. Vocês não têm prova de nada disso. Você está acabado, Robert. A voz de Laura era calma, certa. Harrison virou-se para ela, seu rosto vermelho de raiva. Você acha que pode fazer isso comigo? Ele rosnou baixinho. Depois de tudo? Oh, eu não acho. Ela interrompeu suavemente. Eu sei. Os membros do conselho já estavam se movendo, reunindo-se em círculos sussurrantes. Sua decisão clara. Harrison não ia conseguir se safar dessa com conversa. A segurança entrou na sala, sua presença enviando uma mensagem inconfundível. Senhor Harrison, um deles disse, precisamos que venha conosco. Harrison deu uma risada amarga, balançando a cabeça. Inacreditável, ele murmurou. Ele se virou, procurando apoio na multidão, mas não encontrou nenhum. Ele olhou para Hannah em busca de ajuda, mas ela estava congelada no lugar, seu rosto pálido, sua respiração curta e irregular. Ela estava afundando, se afogando na percepção de que sua carreira, sua reputação, tudo pelo qual ela havia trocado sua dignidade, estava perdido. Não me toquem, Harrison disparou, quando um dos seguranças estendeu a mão para ele, mas não resistiu quando o escoltaram para a saída. No momento em que as portas se fecharam atrás dele, a tensão na sala se quebrou. Laura deixou escapar um suspiro lento, então virou seu olhar para Hannah. Ela sorriu, não com bondade, não com calor, mas com algo próximo à piedade. Eu começaria a atualizar meu currículo se fosse você, ela disse. Hannah piscou rapidamente, como um animal encurralado procurando uma saída. Por favor. Mas ninguém mais a ouvia. Ela havia feito sua escolha e agora estava pagando o preço.